Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro matinal. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Podemos meditar na palavra de Deus e aí, mais uma vez, vai aquela palavra sincera de gratidão pela sua atenção, pelo seu carinho, por podermos compartilhar esses momentos juntos. E aquele desejo de coração de que você tenha um dia muito feliz. Mas é claro, não posso perder a oportunidade de me dirigir agora aos que hoje completam mais um ano de vida. E a vocês eu quero transmitir um abraço especial e dizer que o nosso desejo é que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Que ao lado daqueles que você ama, você possa ter uma vida muito feliz, protegida e amparada por Deus, mas também dirigida por Ele. Uma vida na qual a vontade de Deus se experimente, se cumpra, que você possa viver tudo quanto Deus tem projetado para você. A todos o convite a que meditemos juntos na palavra de Deus, retomando nossas reflexões no livro de Salmos, como temos feito desde o dia de ontem. No Salmo de número 27, no versículo 10, nós lemos o seguinte: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Algumas vezes, a palavra de Deus nos mostra o esforço de Deus em se apresentar a nós. Nessas ocasiões, é interessante perceber que o que Deus faz é lançar mão de imagens e de figuras que nós podemos compreender para nos falar de realidades espirituais, de valores espirituais que algumas vezes não conseguimos alcançar. É por isso que na Bíblia vamos encontrar muitas comparações, muitas analogias. O próprio Jesus Cristo é especialista em falar de imagens de coisas perceptíveis. Por exemplo, Jesus quer falar do valor do reino de Deus, e ele fala do reino de Deus como sendo uma pérola de grande preço, tão preciosa que quem a conhece, quem a descobre, está pronto a vender tudo que tem para adquiri-la. Quando Jesus quer falar de outras coisas, de outras verdades espirituais, ele lança mão de imagens perceptíveis. Quando ele quer falar do poder de propagação, do poder extraordinário do reino de Deus, ele fala, por exemplo, de um pequeno grão, de uma pequena semente que se transforma numa grande árvore. Assim, ao longo do Antigo Testamento, todas as vezes em que Deus quer apresentar alguma verdade a respeito de si mesmo, ele o faz lançando mão de categorias que são inteligíveis ao homem, que são captáveis ao homem, para que possamos vislumbrar verdades e valores que nós não conseguimos alcançar. É assim que, por diversas vezes, ao falar do seu amor e do seu cuidado para conosco, Deus usa a imagem do cuidado de um pai ou de uma mãe para com o seu filho. Às vezes até extrai imagens do mundo animal, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, para falar do seu desejo de nos ter consigo, de nos proteger e de nos amparar, nos guardar. Outras vezes fala especificamente do cuidado de uma mãe para com o seu filho e usa essa imagem para falar do seu amor para conosco. Não é sem razão que uma das expressões mais frequentemente usadas em referência a Deus na Bíblia é a imagem de pai. O próprio Jesus, quando se dirige ao Pai e transmite aos seus discípulos a ideia de que nós podemos nos aproximar de Deus com esta mesma posição, ele diz: Pai nosso, que estais nos céus. Aqui nesse texto que lemos do Salmo 27, nós temos mais uma vez o Senhor Deus recorrendo a esta imagem para comparar com a imagem do seu amor e do seu cuidado para conosco. Agora, um detalhe. Quando Deus usa categorias perceptíveis e humanas, muitas vezes ele usará imagens que são incompletas, que são imperfeitas, que são incapazes de exprimir com exatidão as verdades espirituais. Deus se apresenta como um Deus que não muda, como um Deus que não falha, como um Deus que não, para usar as palavras de Tiago, um Deus em quem não há mudança nem sombra de variação. No entanto, a nossa realidade é uma realidade de efemeridades, de transitoriedades, uma realidade na qual tudo passa. E por isso as imagens de que dispomos para pensar em Deus são muitas vezes imagens imperfeitas, incompletas. É por isso que no livro do profeta Isaías, por exemplo, Deus pergunta: poderia acaso uma mãe esquecer-se do seu filhinho que ainda mama, de modo que dele não se lembrasse?
E então diz, mesmo que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Deus usa uma imagem que nós conhecemos como uma imagem belíssima e uma imagem riquíssima, que é a imagem do cuidado de uma mãe para com seus filhos. E agora diz que esta imagem é ainda incompleta para falar do seu amor para conosco. Nesse texto que lemos dos Salmos, nós temos essa mesma ideia. O salmista diz, olhe, meus pais e minha mãe podem me abandonar, mas ainda que meu pai me abandone, ainda que minha mãe me desampare, Deus não o fará. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus se dirige a nós dizendo, não te deixarei, nem te desampararei, é para que nos apeguemos a esta verdade com a firme convicção de que nada, nem ninguém impedirá esse amor de Deus para conosco. No belíssimo capítulo 8 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre essa segurança e nos últimos versículos ele aponta nessa direção. E depois menciona diversos poderes que podemos conhecer, diversas situações pelas quais podemos passar para dizer que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, ninguém, nenhuma circunstância, nenhum acontecimento, nenhum poder, nada nos separará desse Deus que afirma que jamais nos desamparará. Eu queria que no dia de hoje você se lembrasse dessa verdade e que essa verdade fizesse com que você se sentisse muito mais confiante e muito mais seguro, mas não apenas isso, que essa verdade o enviasse de volta a Deus, o remetesse a uma comunhão maior com Deus, que você buscasse esse Deus que o ama, reconhecendo que algumas vezes nós damos atenção para verdades e valores finitos, perecíveis, instáveis, efêmeros, passageiros, quando na verdade o Deus que não muda e que jamais nos desampara deveria ser o centro de nossa vida e a base de nossa segurança e de nossa paz. Vamos buscá-lo e vamos fazê-lo juntos agora em oração. Pai querido, muito obrigado, porque nada no mundo pode se comparar ao teu amor e ao teu cuidado para conosco. Ó Pai, ajuda-nos a sentir esta segurança. Queremos estar próximos a Ti. Queremos que a Tua vontade se cumpra e se verifique em nossa vida. Queremos viver na segurança e na paz de sabermos que Tu jamais nos abandonas e que podemos caminhar contigo felizes todos os dias de nossa vida. Seja essa a experiência dos que nos assistem neste instante, no nome de Jesus. Amém.